No mundo da cibersegurança de hoje, sabe aquela ideia de conseguir prevenir 100% dos ataques? Já era. O foco mudou, e mudou para valer. As organizações que estão na frente do jogo não buscam mais uma prevenção perfeita, mas sim o que a gente chama de resiliência de elite. A mentalidade é: não se trata de evitar o golpe, mas de se levantar mais rápido e mais forte depois dele. E essa frase aqui é basicamente a lei que rege a cibersegurança moderna. Aceitar essa inevitabilidade é o primeiro e talvez o mais importante passo para construir uma defesa que realmente funciona. Porque a pergunta que importa de verdade é: quando o inevitável acontecer, a organização vai entrar em pânico ou vai ter um procedimento para seguir? Então, para entender isso a fundo, a gente vai passar por 4 áreas-chave. Primeiro, o plano de resposta, que é o nosso mapa. Depois, a gente mergulha na ciência da prova forense, onde cada detalhe conta. Na sequência, vamos ver como a automação está virando o jogo e, para fechar, vamos falar do ciclo de resiliência, que é o segredo para melhorar sempre. Olha, um incidente cibernético é, por definição, um caos. É estressante, é confuso, mas a resposta a ele não precisa ser assim. Um plano bem pensado, bem estruturado, é o antídoto perfeito para o caos. É o que separa uma reação de puro instinto de uma resposta controlada e, claro, muito mais eficaz. E o padrão da indústria para essa estrutura toda é o framework do NIST. Ele divide a resposta em 4 fases bem claras. A preparação é a única fase que acontece antes do problema. É aqui que se define o sucesso de todo o resto. Depois vem a detecção e análise, que é, encontrar o incêndio. A fase 3 é a briga em si, conter o dano, expulsar o invasor e botar tudo para funcionar de novo. E por último, a atividade pós-incidente, que é onde o ouro está. O aprendizado que alimenta o ciclo para a gente ficar cada vez mais forte. E quem coloca esse plano em prática? Basicamente, 2 equipes principais. Pensa no SOC como o sistema de alarme de um prédio. Ele está lá, monitorando tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se algo estranho acontece, ele dispara. Já o CIRT é o Corpo de Bombeiros. Eles não ficam de plantão olhando as câmeras. Eles são a tropa de elite que é chamada para apagar o incêndio quando o alarme do SOC toca. Um detecta, o outro resolve. Simples assim. Ok, agora a gente entra numa área onde o rigor do processo é absolutamente tudo: a forense digital. Quando um incidente pode virar um caso legal, o jeito como a evidência é coletada e manuseada vai definir se ela vale alguma coisa no final ou se ela é completamente inútil. E o conceito mais crítico aqui é o de cadeia de custódia. O que é isso? É literalmente um diário de bordo da evidência. Cada pessoa que tocou nela, cada análise que foi feita, tudo tem que ser documentado. Para quê? Para provar, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que a evidência apresentada lá na frente é exatamente a mesma que foi coletada lá no início, sem nenhuma alteração. E a forma como essa prova é feita é fascinante, seguindo esses 3 passos. Primeiro, a regra de ouro: nunca, jamais trabalhe na evidência original. Um bloqueador de escrita garante que nada seja alterado. Segundo, não é só um copiar e colar. É criada uma imagem forense, uma cópia perfeita, bit por bit do dispositivo. E aí vem o checkmate no passo 3, a prova matemática. Calcula-se um hash, que é tipo uma impressão digital única do original e da cópia. Se os 2 hashes forem idênticos, pronto, está provado que a cópia é perfeita. E aqui está o ponto crucial. A consequência de uma falha nesse processo é catastrófica. Semanas, talvez meses, de uma análise técnica genial podem ser completamente invalidadas por um único erro de procedimento na cadeia de custódia. Um formulário que sumiu, um manuseio que não foi anotado, e um juiz pode simplesmente jogar toda a evidência no lixo. A verdade é que o volume de alertas de segurança hoje em dia é humanamente impossível de ser gerenciado. E é aí que a automação entra em cena. E não é só para ajudar os analistas, não. É para impactar diretamente o bolso da organização durante uma crise. Para entender a automação, a gente precisa diferenciar 2 tecnologias. O SIEM é o grande cérebro que junta logs de tudo quanto é lugar, encontra coisas estranhas e dispara o alarme. Mas ele só dispara o alarme. O SOAR é quem entra em ação. Ele pega esse alerta do SIEM e executa um plano de resposta que já foi programado, um playbook. Tudo de forma automática. Ou seja, o SIEM grita fogo e o SOAR já liga os sprinklers sem ninguém precisar apertar um botão. Vamos ver na prática como isso funciona. Chega um alerta de phishing, um analista manualmente tem que copiar o IP, colar num site para checar a reputação, baixar o anexo com cuidado, mandar para uma análise. Olha, todo esse processo para um único alerta pode levar de 20 a 40 minutos.
Agora imagina isso multiplicado por centenas de alertas por dia. É inviável. E aqui a gente vê o poder da automação. Com uma plataforma software, o mesmo processo acontece em segundos. O alerta chega, o sistema já sabe o que fazer, as verificações são feitas por APIs em um piscar de olhos e a correção é executada na hora. O que levava meia hora, agora leva meio minuto. A diferença é brutal. E esse ganho de tempo não é só teoria. Os dados mostram isso claramente. Organizações que usam automação de forma intensiva conseguem conter uma violação, em média, 80 dias mais rápido. 80 dias. Isso são 80 dias a menos para um invasor passear pela rede e causar um estrago ainda maior. E claro, tempo é dinheiro. Essa redução no tempo de contenção se traduz diretamente em economia. A média de economia para empresas que investem pesado em automação na resposta a incidentes é de quase 1,9 milhão de dólares por violação. Fica bem claro que a automação não é luxo, né? É uma necessidade estratégica para diminuir o prejuízo. E isso tudo nos leva à fase final, que, na minha opinião, é a mais importante de todas. A resposta a um incidente não acaba quando o problema técnico foi resolvido. É exatamente nesse ponto que a verdadeira resiliência começa a ser forjada. Não é só sobre apagar o fogo, mas sobre aprender com as cinzas que ele deixou. Se a gente olhar para esse ciclo, fica claro que o processo não é uma linha reta. O resultado da fase pós-incidente, as famosas lições aprendidas, não pode ser só um relatório que vai para a gaveta. Ele tem que ser o combustível para melhorar a próxima fase de preparação. Essa é a alma de um programa de resposta maduro, um ciclo de feedback que não para, garantindo que a organização não cometa o mesmo erro 2 vezes. Essa frase resume tudo de forma perfeita. A velocidade da resposta é importante? Claro que é. Mas o que realmente mede a maturidade é a capacidade de transformar cada incidente, cada falha, em uma melhoria concreta nas defesas. É a habilidade de usar as cinzas para se tornar a prova de fogo. E para fechar, fica essa reflexão. A resposta a incidentes pode ser só uma correria reativa e desgastante para apagar um incêndio atrás do outro, ou pode ser o motor que impulsiona a evolução contínua da segurança. E a escolha entre um caminho e outro é o que define a diferença entre só sobreviver e alcançar a verdadeira resiliência de elite.